eu quero te ajudar a viver uma vida jejuada. Sim, o jejum pode ser um estilo de vida. E isso tá vindo de alguém que não tinha constância em absolutamente nada. Eu não tinha nem força para levantar da minha cama na maior parte da minha vida. Mas conforme eu fui dando liberdade ao Espírito Santo para agir na minha vida, eu comecei a ter constância em absolutamente todas as coisas. Então já comece abrindo a sua mente e crendo que isso pode também acontecer na sua vida. Em Mateus 6,16, Jesus vai dizer: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam essa plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Você está perdendo muitas batalhas espirituais e muitas experiências tremendas com Deus se você não tem jejum como uma prática constante na sua vida. E note que Jesus diz: quando jejuarem, não se vocês quiserem jejuar, se vocês estiverem a fim de jejuar, se fizer sentido para você jejuar. Não. Eu não vou entrar nessa passagem em si. Eu só queria usar uma base bíblica porque eu sempre começo os meus vídeos assim. E eu queria pontuar que Jesus nos ordena a jejuar. Inclusive ele jejuava. Gente, ele é o próprio Deus. Ele nos deixou como exemplo o que a gente tem que fazer. Então tudo que eu vou falar aqui que eu aprendi sobre jejum nos meus 2 anos de fé, eu quero que você aplique na sua vida. Porque funciona. Você consegue crescer espiritualmente. Você consegue destruir as obras do diabo na sua vida. Você consegue ouvir a voz de Deus tão claramente que você nem acredita que ele fala tanto assim. Você realmente fica muito sensível com a prática do jejum. Tem algumas coisas que acontecem durante o jejum que eu preciso que você entenda primeiro, caso você não tenha isso como uma prática, mas eu quero te alertar de que geralmente é só no início. No início é muito mais difícil porque você não sofre só na carne, você sofre muito na mente também. Eu comecei a jejuar assim que eu me converti, então eu ainda não estava com a mente renovada, não estava lavada pela palavra, e perto da libertação que eu tenho hoje, antes eu não tinha nada. Eu ainda estou em processo de libertação. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre a importância da libertação, como não é vergonhoso buscar a libertação, isso não deve ser um tabu. Isso é um processo que nós buscamos ativamente. Não vai acontecer só porque isso existe. É algo que tem que buscar. E quem é envergonhado nesse processo é o diabo, não é você. Vocês não têm ideia do quanto melhora a qualidade de vida. Não é só a expulsão de demônios, é algo muito mais profundo. Quanto ao jejum, no início eu sofri muito na minha mente, com muita opressão sobre o meu passado e muitas situações que tinham acontecido. É como se o jejum no início te deixasse mais sensível à voz do diabo do que à voz de Deus, mas justamente os infernos vêm pra cima de você te atacar porque você está se libertando quando você jejua. As coisas espirituais ficam mais claras, principalmente se você está jejuando intencionalmente para se libertar, você vai ser muito atacado. Dá suporte, porque Cristo nos dá a vitória. E depois que você vencer, você vai ser muito mais cheio da presença de Deus. Vale a pena. Não seja escravo das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu passado, nem dos seus problemas. Jejue buscando a libertação de tudo isso. Outra coisa que me acontecia muito era ficar extremamente sensível e irritada por qualquer coisa. Tudo me fazia chorar ou querer explodir de raiva. Mas como eu disse, eu estava em processo intenso de libertação. As emoções ficam à flor da pele. Parece que tudo que é carnal se amplia. Hoje em dia eu não passo mais por nada disso. Você também precisa estar consciente de que você só morre de fome no início. Sério, se as pessoas soubessem o quão fácil é se acostumar a comer menos, elas jejuariam muito mais. Eu sempre fui magra, mas eu tinha momentos de muita angústia em que eu atacava demais a geladeira e eu saía comendo tudo que eu via pela minha frente, caso eu estivesse muito ansiosa. Eu comecei a perceber que isso também era 100% espiritual. Então o jejum quebra também esse tipo de fortaleza na sua vida. As coisas foram feitas para nós dominarmos sobre elas, não para sermos dominados por elas. E Cristo já nos deu o poder. A gente precisa tomar posse desse poder sobre todas as coisas cada vez mais. Eu sei que a alimentação virou um entretenimento e hoje em dia o sistema te diz para comer a cada 3 horas, mas nunca foi assim. O nosso corpo não foi criado para isso. E você não tem que se conformar aos padrões desse mundo. Porque, gente, não é normal. É só olhar para tantas intolerâncias e problemas que as pessoas estão tendo. A indústria farmacêutica só cresce porque a nossa comida tem sido envenenada. E você tem que buscar comer o mais limpo possível. Isso também é domínio próprio. Isso também é fruto do espírito. Você vai ver como seu discernimento espiritual muda. Você não pode servir a Deus e servir ao açúcar. Me desculpa. Mas não é normal tomar refrigerante todo dia. E quando você conhece a santidade do Senhor, você não tem mais coragem de colocar na habitação
limitação dele esse tipo de porcaria. Mas eu não quero polemizar tanto nesse vídeo, talvez no futuro eu aborde mais temas mais profundos. Eu quero te ajudar a jejuar, mas eu também quero que você tenha domínio sobre a sua vida, sobre tudo que você faz. Depois não adianta ficar chorando que tá com um monte de doença e Deus não te cura se você envenenou o seu corpo a vida inteira. Deus não tem nada a ver com isso. E ele é tão bom que ele nos livra já de muitas e muitas doenças que a gente nem tem o conhecimento. Porém, tem coisa que nós temos que fazer a nossa parte. E cuidar do templo do Espírito Santo é um dever nosso. Deus não pode fazer isso por nós. Indo um pouquinho mais profundo, se você é descontrolado em qualquer área da sua vida que seja, você tá dando lugar ao diabo. E as enfermidades, elas vão entrar, porque elas são obras do diabo. Antes, o ser humano não tinha enfermidade. Isso entrou quando Adão pecou. E você acaba dando legalidade pro inimigo agir no seu corpo, na sua vida e te destruir se você faz isso. Peça ajuda ao Espírito Santo para se libertar dessas coisas, caso você precise. Respeite seu corpo, se ame, cuide de você, porque isso também agrada a Deus. Deus não te quer ver dependente de um monte de droga e deitado numa cama de hospital. Esse não é o plano dele para você, mas você precisa cooperar com o plano dele para você. O plano dele para você é que você tenha vida e vida com abundância. Nesse vídeo eu não quero abordar sobre o porquê você jejua, mas eu quero te convencer que você pode e deve jejuar constantemente. Agora que você já sabe quais os desafios iniciais do jejum, você está pronto para jejuar. Se cubra de oração, busque Deus mais intencionalmente, nem que seja 5 minutos do seu trabalho. Para de olhar o celular a cada 5 minutos e comece a conversar com Jesus a cada 5 minutos. Você vai ver o que ele vai falar na sua mente com você. O problema é que a gente anda distraído demais. E o que eu quero te dizer com isso é que não adianta você ficar passando fome, porque jejum não é passar fome. Mas sim, jejuar e ficar vendo filme, vendo série, isso você não deveria nem fazer. Se você realmente fosse interessado pelo céu, eu acho que você perderia completamente prazer nessas coisas, porque é distração. Conhecer algo muito melhor, você não precisa mais disso, você não precisa andar distraído como todo mundo. Você tem que buscar as coisas do céu. Eu passei a minha adolescência inteira vendo séries, eu maratonava, eu ficava cerca de 8 horas seguidas vendo. Eu aprendi até a falar inglês fluente, de tanto que eu assisti. Mas depois que eu conheci a presença de Deus, nada disso faz sentido pra mim. Eu sou bem racional. Se você não tá se contaminando com alguma coisa, porque tudo hoje em dia é inconveniente de um cristão assistir, sempre vai ter alguma coisa ali que realmente não nos convém, não nos edifica assistir. Mesmo se for cristão, vai ser perda de tempo, e a gente não tem mais tempo pra nada, a gente devia estar pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando o demônio. Nós precisamos nos tornar cristãos maduros, porque Jesus não vai voltar pra uma noiva desinteressada nele, que tá distraída vendo filminho. O maior desejo da minha vida é conhecer Jesus enquanto eu tô aqui na terra, e eu vou abrir mão de todo tipo de distração que eu tiver que abrir mão. Se eu tiver que abrir mão do meu canal em algum momento para conseguir buscar ele por ter menos tempo, eu vou abrir mão, porque o que me interessa é a presença dele, é a comunhão que eu tenho com ele, não é as outras coisas. Todas as obras que a gente faz são irrelevantes quando a gente começa a conhecer o Senhor. Mas se você ainda não consegue consagrar essa área da sua vida, tudo bem. Mas enquanto estiver jejuando, abra mão disso, porque você vai ver uma grande diferença. Não adianta jejuar e não ficar em espírito, ficar na carne e alimentar as coisas da carne. O principal que eu quero abrir aqui sobre jejum é que não há regras para o jejum. Deus respeita suas limitações de saúde. Você não precisa ficar muitas horas passando fome, você não precisa ficar se sentindo fraco. Se você tem pressão baixa, toma uma colher de sal, mas continua no seu propósito. Eu tô lidando atualmente com uma gastrite e isso me impede de ficar tantas horas sem comer. Então, pra mim, não é recomendado nem fazer jejum de 12 horas. O que eu quero que você saiba é que Jesus não olha pra quantidade de horas que você fica sem comer. Ele tá cuidando quanto você realmente quer ouvir a voz dele, tá silenciando as outras vozes. Ele tá ali só esperando sua posição pra enviar o anjo com a vitória pra você nas suas mãos. Você tem a total liberdade de encaixar o jejum na sua rotina. Se você tem um dia muito corrido no trabalho e não pode buscar Deus tanto assim, vai pro banheiro em algum momento e fica ali 5, 10 minutinhos com ele. Como você não vai comer na hora do almoço, passa esse tempo lendo a Bíblia, passa esse tempo escutando louvor e orando. Fique o máximo de tempo que você se lembrar em espírito. Isso não é só para o jejum, na verdade, é necessário estar assim o tempo todo, mas eu entendo o quão difícil é e o quanto de força demoníaca a gente tem que lutar para chegar lá. Mas eu quero que você entenda que o que importa mesmo no jejum é a sua busca. Não é quantas horas você fica sem comer, não é quantos dias, não é o porquê. E a gente fica muito agitado por conta das redes sociais. Então busque abrir mão disso também. E eu tô falando como alguém que passava fome por muitas horas e ficava o tempo inteiro nas redes sociais, perdendo tempo. Eu não vou falar que os meus jejuns dessa época não faziam efeito, porque Deus zela pela sua palavra e Ele é bom com a gente. Ele entendia a minha imaturidade espiritual.
E ele não estava me julgando por isso. Mas com o tempo ele foi me mostrando como realmente você acaba vendo uma grande diferença quando você está disposto a receber dele. Porque fica extremamente fácil renunciar à comida. O seu corpo se acostuma, se regenera, você se sente muito melhor, comendo menos até no geral e fazendo escolhas mais saudáveis. Mas a cereja do bolo para uma vida jejuada é você quebrar todo o espírito de religiosidade que te impede de jejuar. Remédio não vai quebrar seu jejum. Se você teve que falar pra alguém que tá jejuando, isso não vai quebrar teu jejum. Não deixa o diabo ficar falando coisa na tua mente, e aí você começa a duvidar do seu jejum. E ele realmente perde o efeito, porque não tem como receber nada de Deus se a gente não tem fé. Se é muito penoso, você passa mal por pular o café da manhã, não pula, pula o almoço, pula a janta, pula o que você puder pular. Mas busque mais a Deus. Com o tempo, Ele mesmo vai te falando, eu quero que tu jejue tantas horas, tantos dias para tal propósito. Se você hoje fizer o mínimo, daqui a alguns meses você vai estar ouvindo a voz do Senhor, caminhando juntinho com você nas suas batalhas e te guiando sobre como jejuar. E essa é a maturidade espiritual que eu quero que você alcance. Então desfrute desse aprendizado o máximo que você puder. Essas foram as coisas que deram certo para mim, e eu cito algumas coisas que eu vejo que as pessoas usam como barreira para deixar de jejuar. Isso não pode acontecer. Como cristãos, é nosso dever mortificar a nossa carne. Não precisa ter uma escala de pregação para isso, não precisa ter uma escala no louvor para isso, não precisa de nenhum evento específico. Só precisa mesmo de você desejar Jesus mais que todas as coisas e realmente querer a presença dele na sua vida. Querer estar no secreto com ele é o que vai te convencer a jejuar. Pelo menos uma vez na semana, não sei o que der certo para você. Mas lembre-se, é matar sua carne e não ficar passando mal. Você pode abrir mão de outras coisas também como um propósito. Mas o que eu gosto realmente é incluir essas outras coisas, como as redes sociais, junto da renúncia do alimento. Porque eu vejo muito mais efeito. E é princípio bíblico, as outras coisas não são. Não que elas não funcionem, porque as coisas funcionam pela fé. Mas você não vai se arrepender de aprender a disciplinar a sua carne em momento nenhum. Você só vai colher bons frutos disso. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!